Turutututu, turutututu. Jornal do Turismo. Olá, boa noite. Esse é o Jornal de Turismo e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. E não é o que você está pensando, é sobre vans clandestinas. Mas o que são as vans clandestinas, afinal? Quem nunca passou pelo Jabaquara e não foi convidado para ir para a praia, não é mesmo? O litoral paulista é um dos destinos que mais atrai turistas, principalmente nos finais de semana de calor. Por causa do aumento muitas vezes repentino dessa demanda, as ofertas de transportes também se multiplicam, aumentando também muitos os meios clandestinos de ir até a praia. A praia. A viagem, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a ATESP, é ilegal, pois é necessário passar por vistoria e por documentação específica para a autorização dessas vans. É desta forma que as vans saem do terminal Jabaquara e oferecem passagens mais baratas e levam passageiros até a praia, ilegalmente. Alguns deles até prometem deixar no endereço que o cliente especifica. Estamos com a nossa repórter Hilda Carolina, que está entrevistando um dos turistas que sempre utiliza esse meio de transporte. Boa noite, Hilda. Boa noite, como que é seu nome? Lohana Cerezer Guimarães. Boa noite, Lohana. Você autoriza eu usar a sua imagem? Sim. Beleza, então. Lohana, você pode me contar um pouquinho como que foi seu transporte, sua experiência com o transporte de vans irregulares? Posso. Eu utilizei 2 vezes. E uma vez eu pretendi usar, mas acabou não rolando, pra ir pra Bertioga. Aí as 2 vezes que eu usei, assim, foi tranquilo. Mas uma das vezes eu foi eu e uma outra pessoa no banco da frente, mas não tinha assento pros dois, então assim, foi meio... Tava bem lotado, não sei se tinha mais gente do que cabia de assento, mas como assim era uma van pequena e muita gente tinha muita mala, ficou assim bem lotado e tal. Mas foi tranquilo, a gente foi conversando com o motorista, chegamos lá, ok. E a gente pagou um pouco mais barato do que era a passagem na época. Aí teve uma situação que eu fui lá, aí a gente tava um pouco na dúvida se a gente ia pegar o ônibus normal ou se a gente ia pegar a van. Aí o cara ficou, não, vamos, a gente já tá saindo e tal. Não sei se eles esperam, acho que eles esperam lotar. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, da última vez aconteceu, mas acabou sendo rápido também, que é eles falarem que falta uma pessoa, ou que vai sair, eles dão um horário X, tipo, vai sair daqui a 10 minutos, só que não aparece gente, você fica lá, e foi isso, ele falou, não, vai sair daqui a 10, aí passava 10, e aí? Ai, não, falta só mais uma pessoa, espera mais 5. Aí, nessa a gente viu, a gente tava esperando a meia hora. Aí a gente pegou e desistimos e fomos pegar o ônibus. Mas por que você escolheu a van essas 2 vezes ao invés do ônibus? Certo que a segunda vez você acabou indo de ônibus, mas por que você fez essa escolha? Mas pelo preço, assim, na real. Porque eles fazem um pouco mais barato e entre, sei lá, meio que tanto faz pra mim, porque é uma viagem curta, né? Talvez se fosse uma viagem mais longa, eu fosse preferir o ônibus mesmo pelo preço, mesmo sendo mais caro, pelo conforto. Mas por ser uma viagem curta, não tem muita necessidade de muito conforto e o preço era mais barato. Mas o que você tem a falar sobre a segurança desse transporte? O que você achou? Então, foi o que eu te falei, né? Teve uma vez que eu fui e não tinha nem cinto e tal, então assim... não sei se é muito seguro, e eu não sei também qual é a situação quando para, né? Já teve uma vez que eu usei a van, mas lá em Ouro Preto, e a gente, quando foi chegar em BH, fomos parados, e a gente ficou 3 horas parados. Não. Pra conseguir sair. Então, assim, no final ele tava sem o papel de autorização, no final um cara veio com o papel de autorização, mas
bem certo, bem assim, estranho, né? Então eu não sei qual que é a situação real, na verdade. Tipo, se a gente fosse parado, o que acontece. Então, você vai pensar meio inseguro, né? Tipo assim, talvez nem Você pode seja, ser mas eu não deixado na tinha. mão, né? Com o caminho. Eu não, tipo, nem tinha essa informação, então foi meio, vamos aí, vamos. Mas é meio que isso, né? E você utilizaria de novo as vans? Sim. Falou que não sabe, mas usaria. Não, usaria de novo, acho que, tipo. Mas por isso também, por ser uma viagem curta e, tipo. Sabe? E também tem que o ônibus deixa na rodoviária, né? Com o motorista da van, você pode combinar o lugar. Isso também você não acha cômodo? Um ponto a mais. Eu acho que seria, tipo, talvez não pra minha situação, porque como todas as coisas eu trabalho no mesmo lugar e um lugar que o ônibus deixa também. Então, tipo assim, na minha situação. Não, talvez em outras, assim. Se bem que é isso, né? Se você não tá. Nas vans não tem espaço pra mala. E se você tá de mochila, você também pode pedir pra descer, né? No ônibus. Então não sei se isso seria talvez tão assim relevante na minha escolha. Entendi. É isso, eu agradeço. Boa noite. Boa noite. No entanto, tem gente que acha que está fazendo tudo certo e a falta de informação leva essas pessoas a utilizarem este tipo de serviço. Veja agora na íntegra matéria feita por Sara Tafarel, Hilda Carolina, Raoni Marques e Camila Lorenzato, que não... Ai, cara! E Camila Lorenzato. A gente está aqui na estação Jabaquara já e a gente acabou de sair para parte do terminal rodoviário e subindo a escada rolante já dá para ouvir eles gritarem praia, litoral. Aí a gente tá aqui e vamos ver se a gente vai conseguir tirar alguma coisa. Boa noite, Camila. Então, agora vamos para uma entrevista exclusiva que o nosso jornal preparou. Então, a gente quer saber de você. Você já utilizou várias vezes esse meio de transporte, né? E a gente queria saber de você como foi essa experiência utilizando esse meio de transporte e o que você tem para contar para a gente, se foi positivo, se foi negativo, sua análise, mas sinta-se à vontade para abordar da forma que você quiser. Ok, então eu comecei a usar essas vans do Jabaquara sozinha, sem ter um responsável, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu descia para casa de uma tia minha em Mongaguá. No caso, eu ia junto com um primo meu, então aconteceu umas 3 vezes de nós dois pegarmos a van lá no Jabaquara e descer a serra de noite. Então era sempre muito tranquilo, não tinha muita gente na van. Eram umas 3 pessoas, mais o motorista. Era tranquilo em relação quem oferece esses serviços, porque chegando lá no Jabaquara já tem um monte de gente gritando, né? Falando o nome das cidades, que agora eu não vou lembrar. E eles encaminham a gente pra uma rua que fica atrás do metrô, com as vans, e de meia em meia hora vai saindo o transporte. Aí o motorista mal fala com a gente. Aí essa pessoa que encaminhou, ela anota o nome, o valor da van e qual cidade que a gente vai descer. Aí funciona mais ou menos dessa forma. Que valor normalmente você pagava? Então, normalmente é R$30, só que em alta temporada eles cobram 35, 40, uma coisa assim. Entendi. As últimas 2 vezes que eu viajei, uma vez eu fui com 2 amigos meus, aí foi na parte da manhã e tava mais tranquilo, assim. Não tava tranquilo, na real, que tava muito cheio comparado às vezes que eu fui.
que sempre estava mais tranquilo e dessa vez estava cheia, tinha fila. A gente chegou lá 8 horas e acabou tendo que pegar a van das 8h30 porque estava real muito cheio. E a outra vez eu fui sozinha num domingo de feriado. Tava um movimento, assim, tava bem movimentado, tanto que a van que eu fui foi cheia e ainda saiu outra van. Aí, dessa vez, eu fui sozinha. Foi a primeira vez que eu fui, tipo, sozinha, eu mesma. Aí, eu fui no banco da frente junto com o motorista e foi incrível, porque era a primeira vez que eu tava descendo a Anchieta também. E a vista é bem diferente e o motorista, ele tava conversando. Foi uma brisa muito tranquila, muito pacífica. E foi essa a experiência que eu tive pegando o van no Jabaquara. Você acha seguro quando você vai? Sim, Você se sente segura? sim, eu acho tranquilo. Eles te deixam em algum terminal ou em Não. casa? No caso, eles vão deixando nos pontos de transporte que tem na rodovia mesmo. Aí, entendi. porque passa muito ônibus fretado, ônibus intermunicipal. Então tem vários pontinhos assim. Aí você fala mais ou menos a altura que você quer descer e eles deixam lá. Você lembra de ter centro de segurança, essas coisas? Sim. Nunca aconteceu de a polícia parar a van? Não, isso nunca nesse aconteceu, sentido? pelo menos comigo. Que bom. Tem alguma coisa que você reparou, assim, que você indica que eles poderiam melhorar no serviço? Alguma coisa que poderia mudar? Alguma dica que você daria, assim, nesse sentido? Não, pra mim é perfeito. Perfeito. Eu gosto de viajar de van. E você prefere viajar de van do que de ônibus? Sim, prefiro. Mesmo que o valor seja o mesmo? Sim, que o valor é o mesmo, mas eu prefiro viajar de van. Não gosto de viajar de ônibus, não. Mas você sabe dizer pra gente por quê? Porque na van eu me sinto um pouco mais à vontade, é menos pessoas. Normalmente eu vou no banco da frente também, então eu fico mais à vontade também. Os motoristas também são muito tranquilos de conversar, então eu me sinto mais à vontade e às vezes até mais segura por ter esse contato, né, com o motorista, com quem tá levando. E você nem procura o ônibus, saber Não, preço de ônibus nunca nem nada. Você já vai, você vai direto na van. Sim. E você nem pensa em passar passar na rodoviária e ver se tem disponibilidade, Não. qual que é o valor, nunca passou. Não. As outras pessoas também da sua família, quando utilizam a sempre van. Tanto Já- que é um costume, na verdade, né? Porque eu uso por indicação da minha família. Então, Sim. eu criei esse hábito de pegar van, não costumo pegar ônibus. É bem raro. Quer Qual- dizer, não acontece, isso não acontece. Sim. Qual que é a sua opinião sobre as vans não serem lícitas e ter toda essa problemática? Eu não entendo por que isso acontece, porque o serviço é bom, é de qualidade, é organizado, então, e é seguro também, então eu não entendo por que é ilícito. Sim. E você prefere, como você já disse, você prefere a van do que o ônibus? Sim, com certeza. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você. Por que as vans? Como um serviço clandestino funciona na frente de um terminal? O barato pode ser caro? E agora falaremos diretamente com a nossa repórter Sara Tafarel, que está no Jabaquara e vai entrevistar algum dos passageiros que vão utilizar as vans clandestinas nesse feriado do dia 20 de junho de Corpus Christi. A base da polícia ali, ó. Bem aqui do lado. Nas vans. Eu tô aqui com o Alan. Alan, você autoriza essa gravação? Autorizo. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi a sua experiência com o transporte de vans regulares pra praia, por favor? Sim. Bom, a primeira vez que eu utilizei foi no final de ano, né? Eu tava querendo descer, minha família já tinha descido e eu não conseguia comprar passagem porque fim de ano era uma correria e eu optei pela van pelo fato de ser uma diferença mínima aí de preço.
E a comodidade, né? Comodidade. Sim, eles me deixaram na porta de casa. Na porta de casa. E em relação à segurança, assim, você se sentiu seguro? Eles foram receptivos? Foi, eu achei, assim, praticamente a mesma coisa do ônibus, assim, eles dão uma recepção normal e a segurança também eu achei o motorista bem cauteloso, bem tranquilo. É. Eles falam sobre o uso de cinto de segurança? Sim, foi obrigatório. A van não saiu enquanto não... Todo mundo estava de cinto de segurança, Exatamente. olha. E você foi com amigos? Foi como? Não, na verdade, toda a minha família já tinha descido. Eu desci sozinho depois. Entendi. Você foi pra onde? Da Praia Grande. Pra Praia Grande. Quanto tempo, mais ou menos? Gastou acho que uma média de uns 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos, deixou na porta, depois pra voltar, você voltou com eles também? Então, pra voltar eu voltei de carro com a minha família. De carro também. Tá certo, então. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33. É isso mesmo, então. Bom, muito obrigada, Alan. Boa tarde, eu tô aqui com o Felipe e a gente vai conversar um pouquinho sobre a escolha por ônibus ao invés das vans irregulares. Felipe, você autoriza essa gravação para fins acadêmicos? Autorizo. Tá bom, muito obrigada. Bom, a gente está aqui fazendo essa pesquisa e a gente viu que você dá preferência ao transporte de ônibus, né? Um transporte regular. Pode dizer um pouquinho por que você dá preferência ao invés das vans? E na verdade as vans acabam saindo um pouco até mais barato? Pra falar a verdade, eu nunca viajei com as vans. No meu caso, acho que eu caí um pouco no medo de ser um pouco mais inseguro. Então, sempre acabei procurando o ônibus mais por causa desse motivo. Tem o seguro, literalmente falando, né? Seguro de vida, e eu confio mais nas empresas. Acho que tem mais estrutura do que as não oficiais, né? Mais por uma questão de segurança mesmo. Eu não viajei para saber até agora, mas a gente ouve falar que o ônibus é mais confiável, né? Certo. E você sempre vai pra praia, assim, de ônibus? Às vezes de carro, às vezes, como é o caso agora, de ônibus, assim. Mas eu viajo bastante com os ônibus. E você não se sente atraído, por mais que seja um pouco mais barato, a questão das vans e tudo mais, assim? Não, nunca cheguei a pensar em ir de van, mesmo por causa da estrutura que oferece essas empresas. Entendi. Certo. É isso mesmo, muito obrigada. Obrigado. Tá bom? Valeu. Pessoal, a gente foi tentar falar com os motoristas das vans, mas a gente não conseguiu por conta de uma série de questões. Quando a gente começou a conversar com ele, ele perguntou se ele foi conversar com o coordenador dele e o coordenador dele disse que ele não podia passar essa informação pra gente, nem em entrevista, por quê? Por quê, né? Porque uma vez uma galera já veio fazer entrevista com eles e distorceram todas as informações que foram passadas. A gente acredita que são aquelas entrevistas sensacionalistas que a gente vê sobre as vans, que já passaram, que ele falou até que foram uma galera do SBT que veio gravar com eles e quando eles passaram a matéria, as informações foram completamente distorcidas e eles quase até perderam o espaço que eles conseguiram conquistar aqui dentro do terminal, que é ali na parte do estacionamento, conforme o mapa que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Uma coisa legal também que eles ressaltaram muito a questão da receptividade que eles têm, que eles gostam de tratar o cliente bem. A maioria dos clientes deles são bem fiéis, assim. Eles têm principalmente os moradores da Praia Grande que sempre pegam as vans e nem procuram o ônibus, e eles podem levar animal, a gente viu a galera levando o animal na caixinha, eles podem, enfim, levar criança até 6 anos de idade não paga, e eles recebem muito bem as pessoas na porta do terminal. Eles são muito hospitaleiros, Enquanto aqui no terminal a gente não sentiu muito isso, a gente sentiu a galera bem, assim, bem, você chega no guichê, compra sua passagem, desce lá, entra no ônibus e bem uma coisa... impessoal. Impessoal. E eles disseram também que eles deixam na porta e tudo mais, e se você for ver essa questão do valor, se você pega o ônibus, você vai descer no terminal de lá e aí você tá com malas, tem que pegar um Uber até o lugar que você vai, ou um táxi, alguma coisa do tipo. Esse valor do táxi vai sobressair muito o valor da van que eles deixam em casa. Eles cobram tipo R$5 para deixar em casa.
E aí tem uma pessoa para cada destino, as vans são bem equipadas, as vans têm cinto de segurança, eles são bem criteriosos em relação a isso, porque eles mesmos disseram que é importante esse trabalho e essa questão para eles. Então eles querem oferecer o melhor serviço possível para que eles consigam ter os clientes e tudo mais. Eles foram bem legais com a gente, assim, foram bem tranquilos. Eles só não puderam dar entrevista porque, infelizmente, alguém se passou por estudante e passou por SBT, distorceu todas as informações. E aí a gente fica com aquele questionamento do porquê que esse trabalho é tão irregular, né? A gente está aqui em frente à Artesp, que está fechada, mas a Agência de Transporte do Estado de São Paulo deveria fazer toda a regulamentação, mas só funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas. E finais de semana e feriados não funcionam, que é justamente quando tem o maior fluxo de pessoas indo pra praia, né? Então, aí a gente fica no questionamento de saber qual que é a função da Artesp, se é pra regulamentar ou só cumprir um honorário e tal. Eles falaram pra gente que tinha outro ponto das vans aqui, mas a gente passou, tá tudo fechado. E aí a gente não conseguiu ter acesso, infelizmente. Pessoal, agora eu vou contar um pouquinho sobre a conclusão deste trabalho e como que ele foi feito. Nossa pesquisa tem um caráter qualitativo e a metodologia utilizada foi o estudo de caso, que segundo o IN, em 2001, com uma investigação empírica, pois ela possibilita um estudo sobre os limites entre o fenômeno do que irá ser estudado e o contexto onde ele está inserido, ou seja, um contexto de vida real. No caso desta pesquisa, destacamos quais são os aspectos principais das vans clandestinas, por quais motivos são escolhidas e como o fato de funcionarem em frente a uma rodoviária que segue e faz as mesmas rotas, seguem para os mesmos destinos, influenciam no contexto da decisão dos clientes. A observação participante inscreve-se numa abordagem de observação etnográfica, no qual o observador participa ativamente nas atividades de recolha de dados, sendo requerida a capacidade do investigador de se adaptar à situação. A ideia do nosso trabalho foi utilizar do sensacionalismo utilizado pelas reportagens pesquisadas e encontradas ao longo da nossa pesquisa de maneira humorística, só que mostrando a realidade da situação através da nossa pesquisa, e tudo isso em forma de documentário, imitando uma matéria de jornal sobre o assunto. Espero que tenham gostado. É isso. Uma boa tarde para todos nós. Aqui se encerra o Jornal do Turismo. Tururururu, tururururu. Jornal do Turismo. Outra metodologia de coleta de dados que utilizamos foi a observação participante, que infelizmente não pudemos concluir a etapa de visitar com as vans até a praia, mas realizamos diversas visitas ao terminal Jabaquara, conversamos com os motoristas que não puderam nos ceder as entrevistas e fizemos diversas anotações sobre a nossa percepção da atividade estudada, seguindo a lógica dos conceitos pré-definidos por Pawlowski, Andersen, Troussen e Schipper-Jean em 2016. Turutututu, turutututu, Jornal do Turismo.